Josué capítulo 1, a partir do versículo 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Quando o Senhor coloca Adão no Éden e lhe dá aquela terra linda, né, e farta, e o mais interessante, ele diz para Adão: usufrua. Imagine você não ter que trabalhar e poder se alimentar. Imagine você não ter que suar e poder contemplar as belezas naturais criadas e elaboradas pela palavra de Deus. E eu imagino que, sendo um tremendo arquiteto que é Deus, a beleza que era aquele lugar. E Adão se deparava com isso todos os dias. A grande pergunta é: nós somos possuidores de uma terra abundante. Nós somos sim possuidores, senhores de uma terra que o Senhor nos deu por herança. Mas por que não a estamos governando? Porque esse mundo, que deveria ser cheio da graça e do poder de Deus, pela presença do povo de Deus nessa terra, não consegue sentir esse exalar desse perfume glorioso e ainda jaz em trevas. O Senhor continua manifestando a sua graça e o seu amor sobre a minha e a tua vida. O Senhor continua acreditando em nós quando nós não acreditamos. A palavra do Senhor diz que se eu sou infiel, a palavra não diz assim: aí o Senhor vai ser infiel também. Não. A palavra diz: se você for infiel, o Senhor permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. O amor de Deus, dia após dia, faz com que Ele ministre sobre a nossa vida a graça, e Ele continua investindo no homem. Com o pecado de Adão, ele teve as dificuldades. Ele percebeu que, ao passar dos limites, ele foi imposto para fora. Ele pegou o domínio que ele possuía, a capacidade de liderar e governar um lugar perfeito e maravilhoso, e ele deu isso na mão de outro, para que ele se tornasse escravo e não senhor da terra. E aí talvez você pense: que tristeza, e agora o que é que nós podemos fazer? Vamos retomá-la. Esse texto de Josué capítulo 1 é um texto muito importante na vida da nação de Israel. A nação de Israel tinha saído do Egito, claro, sob o domínio de Moisés. Moisés tinha sido um homem extraordinário. Moisés tinha sido um homem que falava e os milagres de Deus se tornavam palpáveis e visíveis. Quando Moisés era usado por Deus, o povo via o poder de Deus se manifestar. Então o povo sai do Egito com muita ousadia, comandado por Moisés, e crendo que em poucos dias eles estariam retomando aquela terra. Mas o que eu quero que você e eu aprendamos nesse dia, já que nós somos colocados por Deus como possuidores dessa terra, é que quando nós desvalorizamos a nossa herança, retomar a terra é muito mais difícil. Nós precisamos entender que Deus não quer que nós desvalorizemos a nossa herança. Deus não quer que nós façamos um pouco caso da grandeza do que Ele tem nos concedido e nos dado. Deus quer que nós valorizemos aquilo que Ele tem dado e investido na minha vida e na tua. Mas quando nós desvalorizamos, retomar a terra se torna muito mais difícil. Josué então está agora com a responsabilidade, porque eles não passaram 40 dias como esperavam. Eles não chegaram e saíram do Egito e logo conseguiram retomar a terra que eles diziam é nossa. Mas por que retomar a terra? Se desde Gênesis capítulo 12 o Senhor falou com Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ô Abraão, o mapa que tem sou eu. E eu vou te dar, Abraão. Abraão sai confiando no Senhor. Tem um texto das Escrituras que diz que o Senhor mostra a Abraão, depois que o afasta de Ló, e diz: olha lá, do Oriente, do Ocidente, para todo
lugar que você olhar, essa terra é tua, Abraão. Eu te dei. Aleluia. E Abraão começa a tomar posse daquela terra. Então por que agora o povo de Israel está tendo que retomar a terra? Porque tiveram descaso. Porque eles, em vez de valorizar o que receberam, quando a fome chegou, quando o momento do desespero chegou, eles pararam de fixar os seus olhos no Deus que tinha concedido a terra. Se Deus tinha concedido a terra, como Ele não daria o alimento daquela terra? A fome fez com que eles temessem. E eles tiraram a sua confiança de Deus e fizeram pouco caso da vastidão da terra que receberam. E diz a palavra do Senhor que eles foram para o Egito, se alimentar no Egito. E ao sair da terra, outros tomaram posse dela. Porque é isso que acontece. Quando nós saímos do lugar onde Deus nos coloca, aquele lugar não vai ficar vazio te esperando, porque Deus tem outros que vão dar valor àquela terra e eles vão tomar posse dela. E é isso que acontece com o povo de Deus. Eles saíram e foram para o Egito. E se nós trouxermos isso para o nosso dia a dia hoje, para a nossa ótica humana, o ser humano continua rejeitando as grandezas da promessa de Deus, a herança de Deus, e procurando os túmulos do Egito e as cebolas do Egito. Lembra quando o povo de Israel está lá no caminho, saindo do Egito, e começam a vir as dificuldades, mesmo tendo visto 10 pragas, mesmo tendo visto milagres acontecerem, mesmo tendo visto tantas coisas extraordinárias, quando eles se veem diante ali do mar e vem um faraó com seu exército atrás, eles dizem: não tinha túmulo suficiente no Egito para que nos trouxesse para morrer aqui? Os túmulos de lá eram melhores. E aí o Senhor vai e faz outro milagre e eles vêm. Quando eles estão lá e sentem fome, eles se lembram das cebolas do Egito. E Deus manda maná do céu, aleluia. Porque o ser humano continua pensando pequeno. O ser humano continua se dando a escassez e vivendo como se a vida abundante em Cristo não lhe fosse dada por herança. E o Senhor tem essa herança para cada um de nós. É por isso que nesse momento é um momento de retomada da terra. E eles estão ali às portas da terra de Canaã. Eles estão às portas da terra, mas agora é muito mais difícil. Porque, como eu já disse, retomar a terra é muito mais difícil do que herdá-la. Quando você herda, aquilo é teu, te foi dado. E sabe o que é interessante? A maior parte das heranças nós nem trabalhamos para tê-la. Pois não é verdade? Tem um texto da palavra de Deus que fala sobre o filho pródigo, Lucas capítulo 15. Vamos trazer esse texto para as nossas memórias. Diz a palavra de Deus que um homem tinha muitas posses e tinha 2 filhos. Quem trabalhou para ter as posses? O pai. Era o pai que era o dono da terra. Era o pai que era o dono de tudo aquilo que estava ali diante dos olhos dos filhos. Os filhos talvez agora, depois de crescidos, estivessem ajudando o pai. E aí o mais novo olha e diz assim: eu quero a minha herança, mata o pai antes que ele morra, né? Que descaso, que descaso. Descaso com a herança que tinha para receber. Praticamente o filho olha e diz assim: eu não estou nem lixando para você, pai. Eu não estou nem me preocupando se você vai durar muito tempo. Eu quero o dinheiro que você tem para me garantir. E pede a herança. E sabe que o pai age como Deus, a misericórdia e a graça. Porque ele podia ter dito: você não tem direito a nada aqui, filho. Tudo aqui quem trabalhou para até fui eu. Ele pediu ao pai, o pai com graça, com misericórdia, disse: eu vou dar, meu filho. Leva aqui o teu dinheiro. Eu aceito o teu descaso. Eu aceito a tua falta de maturidade. Eu aceito o fato de você estar rejeitando a grandeza da herança que eu tenho preparado e dado a você. E aí o filho pega aquele dinheiro, se afasta do pai e vai e consome tudo aquilo. Porque geralmente quem não trabalhou para ter não sabe o valor que as coisas têm. Esse é o problema. Quem teve que fazer toda a obra para que nós tivéssemos autoridade, poder sobre as trevas e que nós tivéssemos a capacidade de sermos recolocados do reino da luz foi Cristo. E foi através do preço de sangue. Se nós tivéssemos que ir à cruz, nós talvez valorizaríamos mais aquilo que recebemos. Mas Cristo que fez um trabalho pesado.
E diz a palavra de Deus que aquele jovem, ao usufruir e gastar todo o dinheiro, finalmente a consciência lhe vem à mente. E ele diz: o que é que eu estou fazendo? Eu estou aqui comendo alfarrobas, eu estou aqui comendo comida de porco. E na casa do meu pai os empregados têm alimento. Na casa do meu pai os empregados têm lugar para dormir. Na casa do meu pai os empregados têm um teto sobre as suas cabeças. E eu estou aqui passando por tudo isso. E finalmente ele cai em si. E aí é que eu digo que retomar é mais difícil, porque você precisa tomar atitudes que não são fáceis. O rapaz teve que se cair em si, ele teve que se humilhar. Ele teve que entender que a situação era difícil, que ele tinha lançado no rosto do seu pai aquilo que o pai tinha conseguido com tanto trabalho e tinha destruído tudo, e agora ele tinha que voltar caladinho. E ele diz: eu não vou nem pedir para ser como filho, eu vou pedir para ser servo, porque eu não mereço ser filho. Só que é aí que a retomada se torna interessante, porque diz a palavra de Deus que quando aquele filho vai se aproximando da casa, o pai está na porta. E eu fico imaginando quanto tempo aquele pai ficou na porta esperando e ansiando pelo retorno daquele filho. E eu quero dizer para você que é assim que o Senhor tem aguardado a minha e a tua vida todos os dias. Porque o amor daquele Deus poderoso que foi lá e envolveu-se na criação do ser humano é um amor tão extraordinário que quando ele olha dos céus e enxerga um homem destruindo esse corpo que é imagem e semelhança de Cristo, destruindo nas drogas, na prostituição, na bebedeira, o Senhor olha e diz: filho, eu não te criei para isso. O que eu te dei é maior que isso. Usufrui da terra que eu coloquei diante dos teus olhos. Eu não te criei para destruição. E é isso que acontece. E aquele homem estava lá esperando o seu filho, porque ele imaginou: eu sei que meu filho volta. Eu sei que ele um dia vai cair em si e vai entender que o que eu tenho para ele é muito maior do que aquilo que o mundo tem lhe oferecido. E o filho vai voltando para casa e o pai nem se dá ao trabalho de esperá-lo e falar com ele com voz grossa, forte, ou repreendê-lo. Pelo contrário, a alegria de ter o filho de volta é tão grande que ele o abraça. Ele chama os servos e diz: eu não vou nem esperar que ele me diga que quer ficar como servo na minha casa. Filho é filho, e eu vou te dar de volta aquilo que você tem. Eu vou te dar de volta aquilo que você não valorizou, mas que eu sei que agora você vai entender o quanto é precioso. Coloca o anel, coloca a sandália, coloca o vestido, mata o melhor animal, vamos festejar. Esse meu filho estava morto, reviveu. Estava perdido, mas finalmente foi encontrado. Só que retomar é muito mais difícil. Aí você diz: missionária, mas é impossível de jeito nenhum. Voltando para Josué, se você ler o capítulo 14, diz a palavra de Deus que um homem chamado Caleb, que foi um dos 12 espias junto com Josué. Só que a diferença de todos aqueles espias, diz que Caleb manteve no coração um espírito de confiança, um espírito de ousadia, um espírito de fé e sinceridade. E quando eles voltaram da cidade, eles disseram assim, todos começaram a relatar e começaram a dizer: a dificuldade é grande, tem gigante, tem isso, tem aquilo, a terra é até boa, mas a dificuldade é maior que nós. E aí de repente Caleb faz: para todo mundo, que história é essa? O que é que vocês estão dizendo? Cada palavra que vocês falam faz desfalecer o coração desse povo. A terra é boa, os alimentos são extraordinários, tem muito gigante, tem muito desafio, mas quem nos deu a terra foi Deus. Então nós não temos que temer a nada, nós vamos conquistá-la. E aí de repente diz a palavra de Deus que os ânimos começam a serem aflorados e se alegram, e as pessoas finalmente têm ousadia e coragem para lutar. E agora nós estamos no capítulo 14 de Josué, e diz a palavra de Deus que esse homem que antes com 40 anos foi ousado para espiar a terra e dar força a toda uma nação, agora está com 85 anos. Capítulo 14 de Josué. 85 anos, e ele chega para Josué, que também já está mais velho, e diz: olha, você está recordado, você se lembra que quando Moisés, o nosso Senhor era vivo, Deus falou com ele e disse que onde eu pisasse o meu pé, a terra era minha. E eu vim aqui para requerer a minha herança, que era a terra de Hebron. E ele disse: olha, tem um monte de gigante habitando naquela terra, mas eu hoje, com
com 85 anos, tenho tanta força, tanta ousadia, tanta coragem, como eu tinha com 40 anos de idade. A mesma fé que eu tinha de que Deus iria pôr para fora todos aqueles gigantes que eu tenho hoje. Então me dá minha terra, me dá minha herança, me dá minha posse. E aí Josué deu, e diz a palavra de Deus que Caleb foi. E as atitudes de Caleb foram extraordinárias, porque primeiro ele guardou as promessas de Deus no seu coração. Outra coisa, ele lutou no momento justo. Ele estava com 85 anos. Talvez muita gente diga assim, ele estava na hora da aposentadoria, né? Eu sou uma das que vivo dizendo pro pessoal, eu sou a missionária mais velha aqui da Tríplice Fronteira. Já tô chegando na fase da aposentadoria. E os meninos olham pra mim assim, deixa das tuas histórias, que tem tanta coisa ainda pra tu fazer. Por quê? Porque eu tenho que juntar a força de Caleb, a coragem que ele teve em lutar no momento oportuno, porque vale a pena lutar pelo que Deus tem pra nós. E outra coisa, ele não olhou pros obstáculos. Tem gigante? Bota eles pra fora. Eles não são donos da terra mesmo. A terra pertence a mim, porque quem me deu foi Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus podia ter dito, pronto, Adão, basta, você rejeitou tudo que eu te dei, você foi além dos limites, você não valorizou, então você não tem mais nada. Pelo contrário, diz a palavra de Deus que ao pecar Adão o Senhor o chama. Depois ele olha, você está nu, Adão. Quem foi que mostrou para você que você está nu? Ah, foi Satanás, não tem problema não, vem cá. Mata o animal, o Senhor veste Adão. E aí o Senhor faz uma promessa, da descendência da mulher virá o que vai esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, eu vou providenciar a remissão, Adão. Eu vou providenciar que essa situação seja totalmente revertida. Nada está perdido. Porque nós precisamos entender que o Senhor ainda tem nos dado recursos para que nós possamos retomar a terra. Josué foi um homem tomado pela fé. Ele acreditou quando o Senhor disse para ele, é você, Josué, quem vai herdar essa terra com o povo. Vai, Josué. Ele foi um homem tomado pela força. Ele pelejou, ele lutou, ele não se cansou. E diz a palavra de Deus que ele foi obediente, sabe? Se a desobediência tirou o homem da terra, a obediência com certeza nos dará a posse dela. Nós precisamos usar os artifícios, os recursos que o Senhor tem colocado diante dos nossos olhos. No capítulo 17, acho que de 1 Samuel, fala a palavra de Deus sobre o texto de Davi e Golias, né? Aquela história tão conhecida que nós já estamos cansados de ouvir, as criancinhas já sabem de cor. Aquele texto é interessante porque diz a palavra de Deus que os irmãos de Davi eram homens dotados, fortes, escolhidos para o exército. Já Davi era um rapazinho magro, raquítico, colocado para servir ali com as ovelhas do seu pai. Diz a palavra do Senhor que certo dia o pai diz, vai Davi, vai lá levar comida para os seus irmãos, lá na fronteira onde eles estão. E aí chega Davi e a situação é muito crítica, porque diz a palavra de Deus que por 40 dias a nação de Israel estava de um lado e os filisteus estavam do outro. Tinha um vale, mas ninguém ultrapassava. E estava somente um gigante que comparecia por 40 dias para afrontar e humilhar o povo que tinha o Deus de Israel como o Senhor do seu exército. Mas nenhum deles tinha se lembrado disso. Aí chega Davi e ouve aquela afronta e tomado por algo extraordinário que chama-se zelo. Porque se você ler o Salmo 69, versículo 9 de Davi, ele vai dizer exatamente esse texto: o zelo pela tua casa me consome. Que é o texto que é usado na mente dos discípulos lá no livro, nos evangelhos, capítulo 2 de João, quando o Senhor chega no templo e vê a casa tomada, a casa do Senhor tomada de cambistas, de vendedores e de ladrões, e o Senhor começa a quebrar tudo, a pôr todo mundo para fora, e finalmente os discípulos se lembram: Davi disse que o zelo pela sua casa me consome, o Senhor está lutando por Deus. E foi isso que estava no coração de Davi quando ele vai até Golias. Ele chega e vai lá, e quando ele veste a vestimenta, ele diz: não cabe, eu vou sem nada. E ele pega a funda e ele pega as pedrinhas, mas a sua confiança não estava na espada, não estava no escudo, não estava nas pedrinhas, a sua confiança estava em Deus. A diferença é que Davi não lutava por si mesmo,
nem queria glória para si. A Bíblia diz que ele diz: quem é esse incircunciso que está tentando humilhar e zombar do Senhor dos exércitos? E quando Davi desce, ele diz: eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos. É Ele que vai me dar vitória, e é Ele que põe abaixo aquele gigante. Os atributos que o Senhor tem concedido à sua igreja são tão extraordinários quanto a fé que estava no coração de Davi. Diz a palavra de Deus que o Senhor disse para os seus discípulos: olha, estes sinais vão acompanhar os que creem. Vocês vão mandar embora os demônios. Se vocês forem afrontados e tiverem que tomar alguma coisa mortífera, não vai fazer dano a vocês, porque eu estou dando a vocês o Espírito Santo, aleluia. E esse Espírito, ele é consolador, ele é cheio de ousadia para te dar a palavra certa no momento justo, e para te dar coragem quando você estiver lá com as pernas tremendo, sem condições de lutar pela terra que eu te dei por herança. Precisamos acreditar que as promessas de Deus são acompanhadas pela capacitação de Deus para nós retomarmos aquilo que o Senhor tem nos dado. Por fim, nós precisamos entender quão vasta é a herança que nos foi concedida. E aí nós voltamos para o tema que nós estamos falando na nossa campanha: da escassez a uma vida abundante. Quantos de nós ainda estamos nos contentando com migalhas? Quantos de nós estamos trocando primogenitura por um prato de lentilha? Quantos de nós estamos deixando a grandeza do que Deus tem preparado para nós para nos contentarmos com o pouco que Satanás quer oferecer? A palavra de Deus em capítulo 6 de Efésios vai dizer assim: porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Eu quero dizer para você que desde que Adão deu legalidade a Satanás e em vez de ser o Senhor da terra se tornou escravo do pecado, a gente não tem mais em nós, humanamente falando, forças para resistir ao mal. A Bíblia diz, e o apóstolo Paulo muito sabiamente vai dizer, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Só que a palavra do Senhor também nos diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque quando Cristo foi tentado por Satanás, ele ofereceu primeiro comida. Jesus estava sem comer 40 dias, então ele estava dando o ápice da sobrevivência humana. Você pode transformar essa pedra em pão. Vai, faz. Aí depois ele viu que comida não estava ajudando, ele disse: então, olha isso, tudo aqui eu te dou, se você me adorar. Ofereceu glória, ofereceu poder. E Jesus, sabendo muito bem a verdade de que ele não possuía nada e ele estava só barganhando com o Filho de Deus, porque Satanás tende a dizer que possui tanta coisa, quando na verdade ele foi limitado por Deus, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Porque Satanás, ele pode ir até onde o Senhor pôs limites, e o Senhor, ele tem nos dado ainda a herança dessa terra. Porque você acha que o inimigo vive tentando matar, roubar e destruir os homens e os servos de Deus? Por inveja, porque nós sim somos herdeiros dessa terra maravilhosa. Porque Cristo diz na sua palavra em João que a todos aqueles que creram foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Então o Senhor vai e muda a situação. Se você rejeitou no Éden, filho, eu te dou outra oportunidade. Jesus é o herdeiro e você será co-herdeiro com ele. E aí eu vou te dar a terra para que você tome posse e volte a ser senhor da terra que eu tenho dado para você. E eu tenho que te dizer que ele disse que nós seríamos filhos e que ele foi nos preparar um lugar. Aleluia! Que coisa extraordinária! Mas o ser humano continua se contentando com as alfarrobas, se contentando com as coisas deste mundo, com coisas que passam, com coisas que não prevalecem, com coisas que não nutrem. O ser humano continua dizendo assim: para que comer maná, eu quero carne. E Deus está dizendo: eu sou aquele que te supre, sou aquele que te tira da escassez e te coloca em lugares altos. Porque o Senhor quer dizer para mim e para você: o lugar é vasto. Sabe por quê? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao conhecimento humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles a quem Ele ama. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite.
Eu quero dizer para você que se em algum momento da tua vida você, assim como a nação Israel, assim como Adão, rejeitou a posse da terra que o Senhor tem te dado, e claro que nós estamos falando também em sentido figurado, tem um céu preparado para você, tem uma morada celestial preparada para mim e para você, e você está aí lutando dia após dia para que em Cristo você alcance. Mas eu quero dizer que a possessão que Deus tem te dado é a tua família. A possessão que Deus tem te dado é o teu trabalho. A possessão que Deus tem te dado são todas as coisas que Deus tem te dado para administrar nessa terra. Tudo aquilo que Deus tem te dado. Quando você permite que o Senhor governe a tua vida, você se torna coerdeiro com Cristo. E você se torna merecedor de ser senhor da terra que o Senhor tem te dado por herança. Você sai da escassez, você para de se contentar com as migalhas, você para de se contentar com as alfarrobas de Satanás, você deixa de ser um filho que cospe na cara do pai e diz: eu não me importo se você vive ou morre, eu só quero usufruir daquilo que você trabalhou para me dar. Você para com isso e você passa a viver a vida abundante em Cristo.